Homens de fé. E é sobre esse tema que eu quero falar nessa noite com vocês, amados. Sobre homens de fé. Eu quero dar um texto para vocês que está em Marcos. Olha o Marcos voltando aí. Capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. E eu quero ler na versão Almeida século 21, ok? Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29, que diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele, de Jesus, e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhes respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que eu o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isto lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Amém? Eu quero colocar uma foto para vocês aqui, a respeito de um homem de fé. Estão vendo aí? Aí você fala assim: esse homem é um homem de fé, não é de sorte não, meus amados. Quando essa mulher entrou na primeira igreja batista do Ipiranga, pela primeira vez eu vi essa mulher, que é a minha esposa, a Érica, eu falei: eu vou casar com essa mulher. É homem de fé ou não é? Homem de fé. Pois é, eu namorei, noivei, casei, e olha só que filhos bonitos Deus me deu. É um homem de fé. É. Mas vocês também são homens de fé. Olha só, vocês se casaram. Até vocês se casaram. Eu me casei, que homem de fé. Nós somos homens de fé. E quando eu passo aí para o campo do esporte, né? Eu creio que muitos aqui são homens de fé. Torcer para o Corinthians, torcer para o Palmeiras. Precisa ter muita fé, amém, amados? Amém ou não amém? Eu creio que aqui está cheio de palmeirense e cheio de corintiano. Não é possível. Mas, queridos, falando ainda a respeito sobre homem de fé, eu quero trazer um testemunho pessoal para vocês, e eu escrevi para eu poder ser bem objetivo, não ficar divagando sobre esse testemunho. É uma experiência que eu vivi em família.
o ano passado. Em fevereiro de 2024, após muito mal-estar em casa, com enjoos, com náuseas e dificuldades para se alimentar, a minha irmã Luzmar, o nome dela, 58 anos, ela foi internada no Hospital São Luís, na cidade de Campinas. Depois de uma série de exames, o diagnóstico foi extremamente desagradável e desanimador. Câncer no peritônio em estado já avançado, tomando ali a maioria dos órgãos. Apesar daquele terrível diagnóstico, eu e a minha família, nós mantivemos a nossa fé em Jesus, com orações, compartilhamento daquela necessidade da minha irmã, com amigos, com irmãos em Cristo, através de grupos de WhatsApp. Especialmente o WhatsApp é uma bênção nesses momentos, amados. E também nós mantivemos a nossa fé em Jesus, indo até a minha irmã, ali na cidade de Campinas, fazendo momentos de oração e orando com imposição de mãos sobre a vida da minha irmã. Eu confesso que, decorridos ali 25 dias de descoberta, de diagnóstico da enfermidade, a minha oração era: cura a minha irmã, Senhor. Essa era a minha oração, essa era a oração da minha família. E após esse período, amados, de 25 dias, a minha oração passou a ser a seguinte oração: se o Senhor não tiver planos para minha irmã nesta vida, que o Senhor possa tomar para si. Essa passou a ser a minha oração e passou a ser a oração de maioria dos meus irmãos. Agora, a pergunta é: faltou fé? Alguns diriam que sim. Eu diria que não. Queridos, quando eu mudei a minha oração, Deus começou a sinalizar através dos médicos: olha, o caso da sua irmã não tem cura. Nós e a nossa equipe, nós não temos o que fazer pela sua irmã. Além de oferecer à sua irmã um cuidado humanizado, um cuidado paliativo. E, amados, logo em seguida dessa conversa que nós tivemos com os médicos a respeito do estado de saúde da minha irmã, ele marcou uma reunião comigo, com meu cunhado, com os meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos ali, estava uma equipe com 2 médicos, um fisioterapeuta e um psicólogo, e eles marcaram essa reunião para falar como seria os últimos dias de vida da minha irmã. Eu confesso para vocês que eu sou pastor há 20 anos de ministério. Eu já lidei com situações das mais complexas possíveis. Mas aquela, sem dúvida, foi uma reunião extremamente difícil para mim. Extremamente difícil para a minha família. Um diagnóstico, uma sentença, um sinal de Deus e fé em Jesus. Entre descobrir a doença e até o falecimento da minha irmã, foram 45 dias. Mas essa é uma experiência de fé, de confiança. Porque apesar do diagnóstico, nós mantivemos nossa fé em Jesus, entendendo que, independente da vontade dele, nós seguiríamos confiando e amando, confiando na decisão que ele tomaria com relação à vida da minha irmã. Deixa eu apresentar o contexto histórico desse texto aqui para vocês. Jesus, ele sobe no monte. Provavelmente esse monte da transfiguração é o Monte Tabor. E Jesus leva consigo aquilo que nós chamamos a elite do apostolado: Pedro, Tiago e João. Lá no cume do monte aparece
Elias e Moisés conversando com Jesus. Uma voz é ouvida: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, eles são tomados assim de grande espanto, e Pedro sugere construir tendas para que eles possam permanecer no monte. Terminado este evento ali no Monte da Transfiguração, aquele momento assim que extasiou a Pedro e aos demais, Jesus e seus 3 discípulos, eles descem do monte e encontram no sopé os demais discípulos que ali ficaram. E esses discípulos estavam ali embaixo, no sopé do monte, discutindo com os escribas. Provavelmente aqueles discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino, porque Marcos, depois desse episódio, ele vai relatar que os discípulos, eles seguem discutindo pelo caminho. E Jesus pergunta: sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Muito provavelmente eles estavam discutindo quem era o maior. Mas também eles poderiam estar discutindo com os escribas com relação à autoridade que eles tinham dentro do ministério de Jesus, porque diante de uma situação onde está ali um jovem endemoniado e eles não conseguem expulsar os demônios. E é exatamente isso que acontece. Então, quando Jesus pergunta sobre o que eles estão discutindo, surge ali um homem no meio daquela multidão e pede o socorro de Jesus em favor do seu filho. Jesus então se vira para a multidão e diz assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei entre vocês e vocês produzirão sofrimento na minha vida? É exatamente isso que Jesus fala. Queridos, esse texto, para mim, a palavra que me salta aos olhos é fé. É fé. Por quê? Porque Jesus chama a multidão de geração incrédula. Os discípulos falharam. Eles falharam na fé, na tentativa de expulsar aqueles demônios daquele jovem. O homem, o pai daquele jovem, pede ajuda. Você acabou de ler o texto comigo. Na sua, ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Se eu fosse Jesus, eu diria para ele: você crê ou não crê? É fé. Jesus diz que tudo é possível ao que? Crer. O texto está falando a respeito de fé. Por que a fé é importante, amados? Essa é uma boa pergunta. Por que a fé é importante? Primeiro, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amados. Eu posso vir para um culto como esse, se eu não tiver fé no meu coração, esse culto, a minha presença aqui, ela não vai ser recebida por Deus, amém? É isso que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus. E Jesus se vira para aquela geração, para aquela multidão e diz assim: até quando eu estarei com vocês e vocês me farão sofrer? Por quê? Porque é uma multidão destituída de fé. É uma multidão que está pedindo cada vez mais milagres de Jesus fazendo milagres, e essa multidão não tem fé. Então, a incredulidade da multidão, ela desagradou grandemente a Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário a gente ter fé. Segundo, porque a fé é importante. Porque a nossa fé, amado, essa fé, ela glorifica o nome de Jesus. Vocês percebem que ali os discípulos estavam discutindo e que em nada essa discussão glorificava o nome de Jesus. E me parece que isso é uma coisa muito recorrente no meio do povo de Deus. Quantas vezes, por exemplo, existem pessoas na igreja, ou discutindo um com o outro: você é o quê? Calvinista ou arminiano? No que isso vai glorificar o nome de Jesus? Às vezes a gente pega um texto dos evangelistas e um vai falar que ali havia no caminho 2 cegos. Mas o outro diz que havia um cego, e o cego era Bartimeu, ainda dá nome para o cego. E aí a gente se pega numa discussão tola a respeito: quantos cegos realmente é? A Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não se contradiz.
Ai, que dúvida cruel, pastor. É o que chamou a atenção de um evangelista foi Bartimeu, eram 2 cegos, na verdade. Mas o que chamou a atenção de um evangelista foi o cego Bartimeu. Mas muitas vezes a gente se pega em discussões como os discípulos e que em nada, amados, glorifica, essa fé glorifica o nome de Jesus. E terceiro, porque a nossa fé, porque a fé é importante, porque a fé transforma as nossas vidas e a vida de outras pessoas, amados. É duro quando você convive com pessoas que não têm fé, com pessoas que, mesmo vendo a manifestação de Jesus Cristo na história da sua vida, na história de sua família, e mesmo assim você hesita em situações difíceis de continuar confiando nesse Deus, independente da sentença que Ele tem para um familiar seu. A nossa fé, quando as pessoas olham para nós, povo de Deus, homens de fé, essas pessoas são atraídas para Jesus Cristo. E essas pessoas são transformadas por essa fé que transforma. Houve transformação na vida desse jovem, com toda certeza houve transformação na fé do pai desse jovem, quem sabe dos discípulos, para uma reflexão, o porquê, na verdade, eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. E muito provavelmente também naquela multidão. Deixa eu falar para vocês sobre alguns tipos de fé que nós encontramos nos dias atuais. Fé na fé. Primeiro, a fé na fé. Tem gente que diz que tem fé, mas esse que diz que tem fé, muitas vezes tem fé na fé. É o positivismo cristão, aquela coisa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E nem sempre dá tudo certo. Eu sei que você já cantou essa música demais, vai dar tudo certo. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Do ponto de vista de Deus, já deu tudo certo, amados, sem dúvida. Mas o grande problema é quando as coisas não dão certas do ponto de vista humano. Quando aquela expectativa do teu coração ela é frustrada. Isso é positivismo cristão. Isso é a fé na fé. Por exemplo, um pseudo-apóstolo que diz ser um homem de Deus, um homem de fé, ele pode arrastar aí multidões baseados na sua suposta fé. O que está acontecendo ali no meio daquele povo? É a fé na fé. E não na fé dele, muitas vezes na fé do suposto apóstolo, que não existe nos dias atuais. Tipos de fé. A fé na fé. Segundo, crendices religiosas. Crendices religiosas. O povo brasileiro, às vezes eu vejo na televisão, o povo brasileiro é um povo de fé. O povo brasileiro, na sua maioria, é um povo cheio de crendices. Crendices, amados, e não um povo de fé. Eu me lembro que, quando eu já fui batateiro, viu? Já vendi batatas. Vendia batatas em restaurante, vendia batata nas periferias, no interior de São Paulo, no entorno da Grande São Paulo. Eu tinha uns rapazes que trabalhavam comigo naquela ocasião. E eles saíam de porta em porta, batendo e oferecendo batatas. E às vezes, sabe o que acontecia? Tinha dia que a coisa não ia, não vendia. E às vezes eles iam naquelas pessoas que comumente costumavam comprar. E a pessoa não comprava. Aí chegava para mim, quer ver? Ele passava, deixa eu procurar aqui uma arruda. Aí estava no meio do mato, pegava uma folha de arruda, punha atrás da orelha. E aí batia na porta da mulher. E aí vendia. Aí ele virava para mim, eu não falei para você? Eu falei, meu Deus, um vendedor mandingueiro. Mas é porque aquela pessoa, ela ia comprar. Não tem nada a ver. Isso é crendice, amados. Crendices religiosas. O meio neopentecostal brasileiro está cheio disso. A gente vê esse sincretismo religioso nessas igrejas que se dizem igrejas cristãs. É uma rosa ungida, é uma arruda como a arruda do batateiro, a arruda na orelha.
é o sal grosso, e outros elementos como corneta, martelo, meia, a arca da aliança e outras coisas mais, é o que a gente vê. E muitas vezes as pessoas estão colocando a fé nesse sincretismo religioso, nesses símbolos, nesses elementos, e elas acham que tem o quê? Fé. Mas isso não é fé. E terceiro, a fé em Jesus. A fé em Jesus é a única fé que Deus espera de seus filhos. A fé em Jesus é a fé que se apropria da salvação, amados. A fé em Jesus é a fé que nos reconcilia com Deus. A fé em Jesus é a fé no caráter imutável de Deus. Entende isso? Mesmo quando o resultado que você cria uma expectativa não chega, mas você insiste em confiar em Deus. Essa é a fé em Jesus, essa é a fé imutável no caráter de Deus. É a fé de Abraão, é a fé que nós aprendemos na Bíblia a respeito de Daniel, a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdinego. É essa fé. Diante das circunstâncias difíceis da vida, nós insistimos em crer em Jesus, em servir a Jesus, em obedecer a palavra de Jesus. É a fé de Abacuque que nós tanto cantamos através de canções, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimentos, ainda que não haja gado nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, eu continuarei confiando no Senhor. Essa é a fé. Esse é o tipo de fé que Jesus se agrada, que Deus se agrada. Esse texto vai falar a respeito de um homem de fé. Por que um homem de fé? Porque é um homem que enfrentou a impotência dos discípulos, amados. Esse homem, quando você pede socorro para um, e você pede socorro para outro, você pede socorro, quem sabe, para o seu vizinho, socorro não vem. Você pede o socorro, quem sabe, um socorro para o seu irmão em Cristo, o socorro não vem, a ajuda não vem. Quem sabe você fica naquela expectativa de que a ajuda vai vir do governo e essa ajuda não acontece, o socorro não vem, mas você continua crendo que o Senhor fará alguma coisa por você. Isso é fé. Isso é a fé desse homem. É uma fé que enfrenta a impotência. É uma fé que enfrenta os nãos. É uma fé que não desiste. Essa é a fé. Mas esse homem também é um homem de fé, porque ele rompe aqui com a discussão dos discípulos e escribas. Olha o que estava chamando a atenção aqui, de tal maneira que chamou a atenção do próprio Jesus Cristo. Mas esse homem, ele rompe o barulho da multidão, como Bartimeu rompeu o barulho da multidão, quando a multidão gritava. Ele não vai te ouvir, e a multidão gritava, e Bartimeu gritava ainda mais. É a multidão que se opõe, e uma fé que se sobrepõe à multidão, como a fé daquela mulher do fluxo de sangue. E muitas vezes, amados, é esse barulho da multidão que nos faz paralisar. Quantas vezes você tem um projeto de vida, você está passando por um problema, por uma dificuldade, e você está buscando, você está confiando em Deus, e parece que entre você e Jesus, entre você e Deus, há uma multidão. Pois a fé desse homem, ela rompe com a multidão, ela rompe com a discussão, ela enfrenta essa multidão. Esse homem é um homem de fé, porque esse homem, ele enfrenta a sua incredulidade. Incredulidade. Amados, isso aqui não é... Esse homem, quando ele fala, olha, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. E quantas vezes a gente está assim? Quantas vezes a gente canta aqui, com os nossos irmãos aqui do louvor, né? Rompendo em fé. Não está no script da noite, tá? Mas a gente canta. E aí, de repente, a gente recebe um diagnóstico terrível. E a gente, a gente murcha. E de repente a gente recebe uma carta de demissão. E você tinha um bom emprego, quem sabe você era rima de família. E a gente faz o quê? A gente murcha.
A gente hesita na nossa confiança, é ou não é, amados? A gente é assim. Mas mesmo nessa condição, esse homem, ele ousa crer contra a sua incredulidade. Ele diz, eu creio, mas a minha fé, ela é pequena, mas eu vou contra essa fé pequena mesmo. Isso é fé. É quando você hesita e diante de situações difíceis, mas você chega para Jesus e diz, me socorre, me ajuda. Eu não estou acreditando muito nesse projeto, mas eu sei que é o Senhor, e o Senhor pode fazer alguma coisa. Isso é fé, amados. A fé que enfrenta a incredulidade. A fé que enfrenta a incredulidade da multidão. A fé que enfrenta a incredulidade de si próprio. Porque, amados, às vezes, vamos falar de multidão um pouquinho aqui? Essa questão da multidão é complicada. É complicado. E aí eu vejo alguns supostos pastores, bispos, apóstolos, dizendo assim, ó, tal dia haverá uma grande concentração de fé e milagres. E lá está uma multidão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. A multidão, muitas vezes, ela quer espetáculo. A multidão, muitas vezes, ela quer curiosidade. A multidão, ela não quer comprometimento com o Senhor. A multidão, muitas vezes, não está interessada nem nas palavras do Senhor. Você se lembra da multidão que Jesus alimentou com pães e peixes? Qual o testemunho que Jesus tem a respeito daquela multidão? Vocês se lembram disso? Olha, vocês estão me procurando por causa que vocês comeram o pão, comeram o peixe, vocês se alimentaram e vocês se fartaram. Mas vocês precisam trabalhar pela comida que permanece. Vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ou seja, Jesus chamando a multidão para um comprometimento, um compromisso com Ele, e a multidão não quer isso. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, novo aqui em São Paulo. Eu ia lá no Centro Antigo, na Praça da Sé, e ali, às vezes, tinha uma multidão. E sempre tinha um camarada ali fazendo algum tipo de arte. Algumas vezes tinha um cara lá comendo lâmpada fluorescente. Você já viu isso? Eu falei, meu Deus, que doideira. E aí ele fazia tudo aquilo e outras coisas mais. Às vezes era uma mala lá cheia de cobra. E ele pegava essas cobras e tal. E ali tem uma multidão. A multidão curiosa. Né? A multidão querendo espetáculo. E eu lá no meio da multidão. Mas quando ele chamava a multidão para um compromisso, né? E o compromisso geralmente era financeiro, né? Você contribuir para a apresentação, para o teatro que ele fez, a multidão, ó, caía fora. Então, o fato da gente ter uma grande multidão, amados, não significa dizer que ali há uma expressão de fé. Muitas vezes a fé é alguém que sai do meio da multidão e vai até Jesus. Mas esse homem é um homem de fé porque ele pediu a Jesus aumento da sua fé. A fé é um dom de Deus, amados. É um dom de Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé e a salvação é um dom de Deus. E esse homem pede para Jesus, olha, eu tenho pouca fé, eu muitas vezes chego a ser incrédulo a respeito daquilo que o Senhor pode fazer pela vida do meu filho, mas aumenta a minha fé. Esse é um homem de fé. Os próprios discípulos, quando você lê lá Lucas, capítulo 17, os discípulos vão chegar para Jesus, quando Jesus está falando a respeito se uma pessoa errar com você, pecar contra você, pelo menos 7 vezes ali no dia, você precisa sempre perdoar. E eles falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. 6º lugar, esse homem é um homem de fé, porque é um homem que confiou na palavra de Jesus. E vocês sabem que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, uma pessoa de fé, amados, um homem de fé, é aquele que quando Jesus dá a sua palavra,
E Jesus continua entregando a sua palavra para nós, homens. Jesus diz assim: traz o menino. E ele leva o seu filho até Jesus. E quantas vezes a gente hesita em confiar na palavra que Deus nos dá? Eu não estou falando a respeito de uma voz que você ouve, mas estou falando a respeito da palavra de Deus, amados. Quantas vezes decisões que nós homens precisamos tomar. Muitas vezes a gente vai dar ouvidos a um homem ímpio, a um colega de trabalho, a um amigo de rua, e a gente não busca esse conselho de Jesus na sua palavra. Um homem de fé, aquele homem que dá ouvidos à palavra de Jesus, e esse homem deu ouvidos à palavra de Jesus. As decisões que eu tomo na minha vida, os negócios que eu faço, o meu estilo de vida, o meu comportamento é delineado pela palavra do Senhor, é dirigido pela palavra do Senhor. Se for, saiba que você é um homem de fé, exemplo desse homem que confia na palavra. E quando Jesus dá a sua palavra é cheia de propósitos. Jesus jamais diria: traga o menino, para que não fizesse nada por aquele menino. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, mas cumpre os propósitos para os quais ela foi enviada. Em sétimo lugar, amados, esse homem é um homem de fé, porque esse homem levou a sua descendência até Jesus. Esse homem é um homem de fé, porque ele leva a sua descendência até Jesus. Amados, quando a gente lê esse texto, a gente percebe esse princípio espiritual. Existe um princípio aqui. Aqui é um homem que tem um filho jovem, e vocês viram aí pelo texto a situação. O demônio tomava conta do corpo desse jovem, jogava esse jovem na água, jogava esse jovem no fogo, ele espumava, ele enrijecia, ele caía no chão. Não sei quantos de vocês já viram essa cena. Eu já vi várias vezes. Então esse homem, ele pede socorro para Jesus, para que esses demônios sejam expulsos. Ele vence a sua incredulidade, ele vence a impotência dos discípulos, ele vence a incredulidade daquela multidão, ele vai até Jesus, ele pede o socorro de Jesus e o seu filho é liberto. Mas existe um princípio espiritual nisso aqui, amados. E que muitas vezes a gente está falhando como homens. Muitas vezes a gente está delegando o levar a nossa descendência, o levar os nossos filhos até Jesus e apresentar Jesus para os nossos filhos, a gente está delegando para uma igreja. A gente está delegando para o ministério infantil. A gente está delegando isso, passando para as nossas esposas. E esse é um princípio espiritual que nós aprendemos nesse texto. Não é somente o cuidado, um homem, é lógico, você vai ver o teu filho endemoniado, você vai buscar essa libertação, mas aqui o princípio, ele é mais abrangente. Vocês entendem isso? É quando nós apresentamos realmente Jesus Cristo para os nossos filhos. É quando nós não esperamos simplesmente a igreja fazer isso, as nossas esposas fazerem isso, amados. Esse é um papel nosso e é o que nós aprendemos no discipulado. Cada homem, um guerreiro. Esse é o princípio. Esse é o grande princípio. Os nossos filhos, por favor, os nossos filhos são filhos de crentes, mas eles precisam ser filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus. E homens de fé, amados, não são aqueles homens que oram e as coisas simplesmente acontecem. Por isso que eu deixei esse princípio para o final. Homens de fé. Nós autenticamos a nossa fé quando nós compartilhamos a nossa fé com a nossa descendência. Amados. Ah, pastor, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você não é um homem de fé. Você não crê que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. O que você tem feito com relação à sua descendência? Porque o diabo quer fazer isso, exatamente isso. O diabo quer pegar a futura geração, destruir essa futura geração. Isso está muito bem claro aqui nesse texto. E nós como pais, nós como os homens,
precisamos levar os nossos filhos para Jesus, para que eles sejam libertos, para que eles sejam salvos, para que eles sejam filhos de Deus, amados. Vamos seguindo para o final. Talvez uma pergunta também muito importante seja: como eu posso ter mais fé, pastor? Como nós podemos ter mais fé? E nós aprendemos aqui com esse homem. Olha, esse homem foi um homem que se aproximou de Jesus. É dessa maneira que a gente consegue ter mais fé. No versículo 17 vai dizer: alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Olha só que interessante, é alguém que não se contenta com curiosidade, com espetáculo, com o movimento de uma multidão, mas é alguém que sai da multidão, amados, e se aproxima de Jesus. Irmãos, eu fico muito temeroso com igrejas muito grandes, e a nossa igreja é uma igreja grande, e muitas vezes a gente está lá na multidão. Quantos dos nossos guerreiros que estão fazendo hoje o discipulado e que fizeram o discipulado, eles eram mais um na multidão, amados. E eles se aproximaram de Jesus, porque o livro 1 do discipulado, deixa eu fazer propaganda do discipulado, o livro 1 vai nos ensinar a caminhar com Deus, a ter um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo, com Deus. E é dessa maneira que eu tenho mais fé. Às vezes a gente fala: como que eu posso ter mais fé? Fé como aquele homem, fé como Elias. Foram homens que andaram com Deus, que se aproximaram de Deus e que saíram do meio da multidão. E nós estamos precisando de homens nesse tempo, amados, que deixem a multidão e que se aproximem de Jesus. Segundo, como que eu posso ter mais fé? Como que eu posso ser um homem de mais fé? E a gente aprende aqui nesse texto com esse homem: peça fé para Jesus. Faça igual esse homem: Senhor, eu creio, mas eu estou assim, meia boca. Eu creio, mas eu duvido. Sabe, eu creio que o Senhor pode transformar o meu casamento, mas eu estou meio cético com relação a isso. Eu creio que aquela promoção vai sair, eu creio que aquele curso que eu estou fazendo vai abençoar a minha vida, mas eu estou meio assim. Peça fé. Peça, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, amados. É Ele que coloca essa confiança inabalável. É Ele que coloca essa confiança que mesmo diante de diagnóstico de morte, mesmo diante de uma perda que nós fatalmente sofreríamos, nós passamos por aquele momento de tristeza, de luto, mas nós insistimos em confiar nesse Jesus e dizer que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele nos socorre em tempos de dor e de angústia. Peça fé, peça para Jesus, e Ele vai acrescentar fé no teu coração. Terceiro, tenha intimidade com Jesus. Versículo 29, vai dizer assim: Ele lhes respondeu. E aí vocês respondem: essa espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum. O que Jesus está dizendo aqui? Que a gente precisa entrar numa campanha de jejum e oração, e aí a gente vai conseguir aquele emprego, aquela promoção, a gente vai conseguir resolver os nossos dramas, a gente vai conseguir resolver os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. É sobre isso que Jesus está falando? Não. Jesus está falando de intimidade com Ele, amados. Intimidade com Jesus. É um homem que se aproxima de Jesus, é um homem que pede fé para Jesus, e Jesus se vira para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês não conseguiram expulsar, porque vocês precisam de intimidade comigo.
E esse é o tempo, amados. E intimidade, através do jejum, através da oração, porque, olha, você pode participar e nós já tivemos aqui em nossa igreja, 7 semanas de jejum e oração. Quem já participou aqui? Pode levantar a mão, uma de suas mãos. Bastante gente, não? Que não participou. Mas assim, às vezes as pessoas participavam dessa campanha e as coisas não aconteciam, e as pessoas ficavam frustradas. Sabe por quê? Porque colocaram a sua fé no quê? Numa campanha. Não a sua fé em Jesus. E, na verdade, a proposta dessa campanha de jejum e oração é para que você possa ter intimidade com Jesus, amados. E nós estamos precisando, nesse tempo, queridos irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, de pessoas que se dizem, ora pastores e ora, essas pessoas estão na internet negando o Filho de Deus, negando a fé. Nós estamos precisando de homens que tenham intimidade com Jesus, porque quanto mais perto de Jesus, amados, mais fé, mais confiança nós temos nele. Não importa aquilo que a gente venha passar, amém? Isso aqui não é positivismo cristão, amados. Você vai passar por lutas, você vai passar por aflições. O próprio Jesus mesmo disse isso, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Confiem em mim, que comigo vocês vão passar por lutas, por dificuldades, e vocês vão manter a fé, o amor por mim. Tenha intimidade com Jesus. É dessa maneira que você pode ter mais fé. Se aproximar de Jesus, pedir fé para Jesus e ter intimidade com Jesus. Eu quero concluir. Irmãos, a gente vê claramente nesse texto a obra de Satanás na vida dos homens. Do versículo 17 até o versículo 25, a gente vê o que o diabo faz com os homens. Ele impede o relacionamento dos homens com Deus e com os homens. O diabo tira o controle das pessoas. É um jovem que está aqui descontrolado, completamente descontrolado sob o controle de espíritos malignos. E quando a gente vê tudo o que está acontecendo nesse mundo, tanta tragédia, tantas drogas, tantas pessoas viciadas debaixo dos viadutos, são pessoas, amados, que estão controlados, homens controlados por espíritos malignos e que vivem sem paz. O diabo aqui, ele produz incredulidade. Olha o que Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele produz incredulidade na vida dos homens. O diabo produz possessão e opressão. O diabo, ele desde cedo, ele procura entrar na vida dos homens. O pai desse menino diz, Jesus pergunta, desde quando? Desde a sua infância. Você consegue entender o cuidado especial da igreja Boas Novas com os filhos de vocês? Com os nossos filhos? Vocês conseguem entender, amados, que o diabo, ele está destruindo a vida das pessoas com vícios, com drogas, com promiscuidade? Essa obra maligna que tem tomado conta. Vocês conseguem entender? Queridos, um dia eu fui ali no Museu do Ipiranga, e faz tempo que eu não vou ali, eu moro no Ipiranga, mas eu fiquei horrorizado com tantos jovens, adolescentes, 11 anos, 12 anos, bêbados, drogados. É o diabo que está fazendo isso, com a futura geração.
E nós, como homens, amados, nós precisamos nos levantar, em nome de Jesus, e apresentar essas pessoas, apresentar os nossos filhos, apresentar a nossa descendência para Jesus. Nós precisamos fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o diabo, ele não está brincando de ser diabo, mas muitas vezes nós estamos brincando de sermos cristãos. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Homens de fé levam homens até Jesus. Nunca se esqueçam disso. Que a tua vida, a partir de então, amados, seja a vida de um homem de fé, que ouse confiar em Jesus a despeito das circunstâncias, que tenha intimidade com Jesus, que caminhe com Jesus e que leve pessoas para Jesus. Homens, tenham fé em Jesus. Amém? Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vamos orar? Você que deseja ser um homem cheio de fé, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, ao ouvir a Tua palavra, Deus, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite e queremos pedir ao Senhor, a exemplo deste homem, aumenta a nossa fé. Nós queremos, Pai, como homens, sair do meio da multidão e nos aproximar de Jesus. Deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de um compromisso maior com Cristo. Nós desejamos isso, ó Deus, ser homens de Deus, homens de fé, homens que se aproximem de Jesus, homens que amem a Jesus, que caminhem com Jesus, homens de intimidade com Jesus, homens que levem homens até Jesus. Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. A exemplo desse homem que estava ali no sopé do Monte da Transfiguração, um homem de fé. Desejamos ser homens de fé para a glória do Teu nome. Amém e amém.